Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos conversar sobre a anatomia das radiografias oclusais. Então, na última aula nós conversamos sobre quais são os conjuntos de projeções das radiografias oclusais, quais são as suas principais indicações e também sobre os princípios técnicos, como que eu realizo as técnicas tanto para maxila quanto para mandíbula. Agora que a gente já sabe sobre suas principais indicações, como que eu realizo essa técnica, vamos conversar um pouquinho sobre a anatomia dessas radiografias, para que posteriormente a gente saiba fazer então a interpretação desses exames. Como vocês já sabem, a gente tem técnicas de radiografias oclusais para maxila e técnicas de radiografias oclusais para mandíbula. Em ambas as técnicas, a gente vê o quê? Tanto maxila quanto mandíbula numa vista axial, ou seja, como se a gente estivesse vendo o nosso paciente de inferior para superior ou de superior para inferior. Então, pessoal, nós vamos seguir o guia da anatomia radiográfica das radiografias oclusais. Então, esse guia ele foi subdividido nas estruturas de maxila e nas estruturas de mandíbula. Nós vamos utilizar esse guia tanto na aula teórica e também nas aulas práticas. Então, imprimam e levem para as próximas aulas. Vamos começar falando então das estruturas visíveis na radiografia oclusal da maxila. Então, nós temos desde a visualização do osso alveolar, as estruturas da cavidade nasal, estruturas de seio maxilar, espinha nasal anterior, aberturas nasais do canal incisivo, o canal incisivo, a sutura intermaxilar, o canal nasolacrimal, sombra do osso frontal e também os canais nutrícios. Muitas dessas estruturas a gente já conhece, porque vocês já viram, né? A gente já estudou lá na radiografia periapical, né? É na anatomia da periapical e também da interproximal. Então, nós vamos rever alguns conceitos e vamos ver como que essas estruturas são projetadas nas radiografias oclusais. Quando pensamos no osso alveolar da maxila, então nós temos predomínio de um osso esponjoso ou trabecular, onde a gente tem a presença das trabéculas ósseas, que são projetadas na imagem como um aspecto radiopaco, e os espaços medulares, que são espaços radiolúcidos. Então, se a gente for lembrar, o osso trabecular da maxila, ele apresenta-se desorganizado, ele não segue uma orientação como o osso trabecular da mandíbula. E é onde que a gente visualiza, então, o osso esponjoso ou trabecular através da radiografia oclusal. Então, em toda a extensão da radiografia oclusal, onde é visível o tecido ósseo da maxila, a gente consegue ver esse aspecto, né? Das trabéculas ósseas desorganizadas, dos espaços medulares. E o tecido ósseo cortical, na maxila, a gente só consegue visualizar ele na cortical óssea vestibular. Então, projetado aqui em região vestibular dos elementos dentários. Geralmente, mais visível em região posterior. Por quê? Na região anterior, geralmente nós temos a sobreposição desse tecido ósseo, dessa tábua óssea vestibular, dos elementos dentários. Então, aonde a gente visualiza essa cortical vestibular, aqui sim a gente tem a presença desse osso cortical. Então, aqui, relembrando, né? Aqui a gente tem a presença do tecido ósseo cortical e aqui o tecido ósseo esponjoso ou trabecular, né? Onde a gente tem a presença dessas trabéculas ósseas e no interior dessas trabéculas os espaços medulares. Quando a gente pensa na cavidade nasal, então se a gente for relembrar, nós temos várias estruturas na cavidade nasal, né? Então nós temos presença do septo nasal ósseo, assoalho da cavidade nasal, parede lateral da cavidade nasal, parede medial. Temos também as conchas nasais, né? Concha nasal inferior, e que é visível também concha nasal média. Se a gente for uma vista sagital, a gente também visualiza a concha nasal superior. Então, relembrando, né, que a cavidade nasal, ela se estende lá desde a espinha nasal anterior até lá
próximo à espinha nasal posterior. Então, toda a extensão do palato, a gente tem esse espaço da cavidade nasal. Todo o espaço da cavidade nasal. Como radiografia oclusal, a gente tem uma vista do paciente, né, no sentido axial, ou seja, de superior para inferior ou de inferior para superior, a gente visualiza o paciente nesse sentido, né? Os feixes de raio-x são projetados nesse sentido. Então, a gente vai ter a projeção das cavidades nasais na região do palato. Então, indo lá para a imagem, a gente visualiza essas duas áreas radiolúcidas projetadas sobre o palato, que são as cavidades nasais. Pensando um pouquinho, né, ainda na anatomia da cavidade nasal, a gente também consegue identificar, então, as paredes laterais da cavidade nasal, projetadas na imagem com um aspecto radiopaco. Conseguimos visualizar também o septo nasal ósseo, como vocês já sabem, projetado com um aspecto radiopaco. E também conseguimos visualizar muitas vezes a concha nasal inferior, que é, assim como na radiografia periapical, ela é projetada como uma sombra radiopaca. Então, ó, se a gente for pensar, parede lateral, concha nasal inferior e septo nasal ósseo. Como eu tenho uma visão do paciente nesse sentido, né, de inferior para superior ou então superior para inferior, a gente visualiza essas imagens sobrepostas em região de palato. Pensando em pacientes edêntulos, né, principalmente pacientes edêntulos, onde a gente não tem a sobreposição dos elementos dentários na região anterior, a gente consegue visualizar, então, o septo nasal cartilaginoso. Então, se a gente for relembrar, né, a gente tem a espinha nasal anterior e após a espinha nasal anterior, continuando através do septo nasal ósseo, a gente tem essa projeção de cartilagem, que a gente chama de septo nasal cartilaginoso, que é possível visualizar na imagem. Então, vejam comigo, a gente tem a presença do septo nasal ósseo, a presença da espinha nasal anterior, aqui, ó. Temos aqui, ó, a parede lateral da cavidade nasal, a sombra da concha nasal inferior, e aqui terminando no septo nasal ósseo, posterior à espinha nasal anterior, a gente tem essa imagem também com uma característica radiopaca, uma sombra radiopaca, que é o septo nasal cartilaginoso. No paciente edêntulo, a gente também tem uma maior visualização da cortical óssea vestibular. E também a gente consegue visualizar a sombra do nariz. Então, aqui, só identificando o septo nasal cartilaginoso. Quando pensamos em seio maxilar, para avaliação na radiografia oclusal, nós precisamos ter uma visão desse seio maxilar em uma vista axial, ou seja, né, vou ver meu paciente de inferior para superior. Pensando nisso, nós temos do seio maxilar, tanto seio maxilar direito quanto seio maxilar esquerdo. Parede anterior, parede medial, parede posterior e parede lateral. O seio maxilar, ele se apresenta em exames de imagem com um aspecto radiolúcido. Então, assim como na radiografia periapical, na radiografia oclusal a gente também vai ver o seio maxilar com esse aspecto radiolúcido e as suas paredes como uma linha radiopaca. Então, visualizando na imagem, a gente tem o quê? Aqui as cavidades nasais, né, que nós acabamos de conversar, e aqui nós temos uma outra área radiolúcida. Então, toda essa extensão dessa área radiolúcida, a gente tem o seio maxilar do lado direito e aqui o seio maxilar do lado esquerdo.
quando a gente pensa nas paredes do seio maxilar nessa vista axial, muitas vezes a parede posterior e a parede lateral elas não são visíveis. Por quê? Porque a gente tem basicamente a região do processo alveolar e muitas vezes esse seio maxilar ele se estende lá para a região do processo zigomático. Então, em algumas vezes a parede lateral, na maioria das vezes, e a parede posterior não são visíveis. Então, a gente sempre precisa identificar pelo menos parede anterior do seio maxilar e parede medial do seio maxilar. Então, aqui, olhando na imagem, a gente tem o contorno da parede anterior do seio maxilar e o contorno da parede medial do seio maxilar. Mesma coisa do lado esquerdo, parede anterior e o contorno da parede medial do seio maxilar. Quando pensamos nas radiografias oclusais parciais de maxila, né, seja do lado direito ou do lado esquerdo, nós também conseguimos identificar o assoalho do seio maxilar e também a estrutura chamada de Y invertido de N. Por quê? Porque a gente muda a angulação, a gente muda a incidência de raio-x e essas estruturas ficam visíveis. Então, vejam comigo. Aqui a gente tem a presença do seio maxilar nessa área radiolúcida, muito semelhante com o que a gente via lá na radiografia periapical. Então, aqui a gente consegue visualizar toda a extensão do assoalho do seio maxilar. Então, acompanhando o assoalho do seio maxilar, chego aqui em região distal de canino, né? Esse seio maxilar muda de conformação, então ele começa a subir em direção à cavidade nasal. E aqui a gente tem a parede anterior do seio maxilar. Aqui eu tenho o assoalho da cavidade nasal. Então, quando a parede anterior do seio maxilar bifurca com o assoalho da cavidade nasal, a gente tem a estrutura chamada de Y invertido. Então, essas duas estruturas, elas são visíveis basicamente nas radiografias parciais de maxila, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. A espinha nasal anterior, ela também é uma estrutura visível na radiografia oclusal, como a gente já conversou. Então, se a gente for relembrar, né, tenho cavidade nasal de ambos os lados, septo nasal ósseo, e na extremidade, né, terminando na região anterior do septo nasal ósseo, a gente tem uma estrutura anatômica que é a continuação do assoalho da cavidade nasal, aqui em região anterior, ó, numa vista axial. E essa estrutura, então, a espinha nasal anterior, que é onde a gente tem o quê? A cartilagem do septo nasal. Como que ela é projetada na imagem? Então, eu acompanho a imagem radiopaca do septo nasal ósseo. E aqui a gente tem essa imagem radiopaca em formato de V, que é, então, a espinha nasal anterior. Então, o percurso que o nervo nasopalatino faz até chegar ao canal incisivo, né, o forame incisivo, ele vem pelas paredes laterais das cavidades nasais, tem as suas aberturas nasais em ambos os assoalhos dessas cavidades nasais e desembocam então em um canal único, que é o canal incisivo, terminando no forame incisivo. Então, aqui uma vista de uma tomografia computadorizada, como se eu estivesse vendo meu paciente de frente para vocês entenderem. Então, imaginem, assim como nessa imagem, o nervo nasopalatino vem e desemboca aqui no canal incisivo através das duas aberturas nasais presentes aqui no assoalho da cavidade nasal. Então, ambas desembocam no canal incisivo, no forame incisivo. Como a radiografia oclusal é uma visão do meu paciente inferior para superior, né, ou de superior para inferior, a gente tem a sobreposição dessas aberturas nasais e também do forame incisivo aqui em região de cavidade nasal. Então, pensando na imagem, eu tenho aqui duas imagens radiolúcidas, uma bem definida e uma não tão definida, que são as aberturas nasais dos canais incisivos.
E aqui, como da mesma forma da radiografia periapical, o canal incisivo, né, o forame incisivo, projetado entre os incisivos centrais superiores. Quando a gente pensa nas aberturas nasais dos canais incisivos, na radiografia periapical é mais difícil sua visualização. Já na radiografia oclusal, e muitas vezes a gente consegue identificá-los. A sutura intermaxilar, então a gente tem ela projetada como uma imagem radiolúcida, né, que é a união, né, a linha de interseção das duas maxilas, tanto maxila do lado direito quanto maxila do lado esquerdo. Se a gente for pensar, né, e visualizar nas peças anatômicas, a gente tem a projeção da sutura intermaxilar tanto aqui na região, né, da tábua óssea vestibular entre os incisivos centrais superiores, como na extensão de todo o palato. Quando a gente pensa na radiografia oclusal, principalmente na radiografia oclusal total de maxila, a gente tem essa projeção, né? A projeção da maxila nessa vista inferior. Então, pensando na imagem, a gente tem a mesma imagem que a gente visualizava lá na radiografia periapical. Essa linha radiolúcida projetada entre as duas maxilas. Então, toda essa extensão dessa linha radiolúcida aqui sobreposta sobre o septo nasal ósseo, a gente tem a sutura intermaxilar. O canal nasolacrimal, ele é uma estrutura que não é visível nas radiografias periapicais e nem interproximal. E o que seria essa estrutura? Nós temos então a presença da glândula lacrimal, que produz a lágrima, e a drenagem dessa lágrima através dos olhos, ela se dá por esse canal chamado de canal nasolacrimal, que vai desembocar então lá na cavidade nasal. Por isso que quando a gente chora, a gente também tem, né, essa lágrima saindo também pelas cavidades nasais. Por quê? Porque é onde a gente tem a passagem desse canal nasolacrimal. Então, se a gente for pensar, nós temos o quê? Aqui nessa região, a parede lateral da cavidade nasal e também, né, que coincide com a parede medial do seio maxilar. Por quê? O seio maxilar, ele é projetado aqui nessa região, que seria a nossa maxila. Então, se a gente for pensar na imagem, o canal nasolacrimal, ele está situado em região medial, né, parede medial do seio maxilar e também parede lateral da cavidade nasal. Indo para a radiografia oclusal, o que a gente consegue visualizar? Sendo que a gente tem uma vista inferior. Então, eu tenho aqui a parede anterior do seio maxilar, parede medial do seio maxilar e aqui parede lateral da cavidade nasal. E aqui a gente percebe duas estruturas radiolúcidas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que são os canais nasolacrimais. Então, sempre com uma proximidade, tanto da parede medial do seio maxilar, quanto da parede lateral da cavidade nasal. Por que é importante a gente saber identificar o canal nasolacrimal? Porque muitas vezes esse canal ele é confundido com alguma lesão óssea, alguma patologia no palato do nosso paciente. Então, por isso, da importância da gente conhecer e saber identificar essas estruturas. Então, aqui, os dois canais nasolacrimais. E a sombra do osso frontal? Então, se a gente for lembrar lá da anatomia, nós temos o osso frontal aqui em região anterior, né? Superior aqui ao osso nasal, né? Região de glabela aqui. Nós temos o osso frontal, né? A glabela faz parte do osso frontal. Então, se a gente for relembrar lá da técnica da radiografia oclusal de maxila, a incidência é em região de glabela, né? Então, pensem comigo, o feixe de raio-x vai incidir nesse sentido, a gente vai ter a sobreposição dessa região de glabela aqui, mais ou menos em região posterior, né? Aqui em região de molares. Então, lá na extremidade da radiografia, a gente vai ver essa sombra, que seria a sombra do osso frontal.
E também a gente consegue identificar, assim como nas radiografias periapicais, a presença dos canais nutrícios. Se a gente for lembrar, a maioria dos canais nutrícios em maxila são localizados aonde? Próximo, né, no interior do seio maxilar, próximo ao seio maxilar. Então, da mesma forma, quando a gente tem uma vista longitudinal desses canais nutrícios, a gente visualiza ele como uma estrutura longitudinal radiolúcida, e se esse canal nutrício está no sentido transversal, a gente visualiza ele como uma circunferência radiolúcida, né? Nesse caso, a gente tem aqui a presença de um canal nutrício no interior desse seio maxilar. Então, em maior aumento para facilitar a visualização de vocês, ó. Essa imagem radiolúcida, que seria então um canal nutrício. Então, lembre, assim como na periapical, também nas proximais e na radiografia oclusal, em todas as técnicas, a gente pode visualizar canais nutrícios em qualquer região do tecido ósseo alveolar. Porém, quando a gente pensa em maxila, o maior predomínio é em região de seio maxilar. Então, agora fechamos as estruturas anatômicas da maxila. Vamos conversar sobre as estruturas anatômicas da mandíbula que são visíveis na técnica oclusal. Então, nós temos apenas 7. O osso alveolar da mandíbula, a cortical óssea lingual, né, e a base da mandíbula, cortical óssea vestibular, base da mandíbula, as espinhas genianas, forame mentual, canal da mandíbula e também protuberância mentual. Então, de todas essas estruturas, a gente já conhece, porque a gente já viu nas outras técnicas intraorais. Vamos somente relembrar e ver como que elas são projetadas na radiografia oclusal de mandíbula. O osso alveolar da mandíbula, assim como na maxila, nós conseguimos visualizá-lo em toda a extensão do tecido ósseo da mandíbula. Porém, o tecido ósseo trabecular na mandíbula, ele segue uma maior orientação quando comparado com o tecido ósseo da maxila. E ele é visível aonde? Em toda a extensão do interior, né, do processo alveolar, visível na imagem. Então, nós conseguimos visualizar o tecido ósseo trabecular em toda a extensão onde é visível o tecido ósseo. Então, lembrando, radiopaco as trabéculas ósseas e radiolúcido os espaços medulares. Já a cortical óssea, né, o tecido ósseo cortical ou tecido ósseo compacto, diferente da maxila, na mandíbula a gente consegue visualizar tanto a cortical óssea vestibular quanto a cortical óssea lingual. Porém, pela imagem ser de superior para inferior, né, ou de inferior para superior, a gente tem uma sobreposição, então, dessa tábua óssea vestibular com a base da mandíbula, né? E da tábua óssea lingual também com a base da mandíbula. Então, aqui nós visualizamos a cortical vestibular e aqui nós visualizamos a cortical lingual. As espinhas genianas, né? Que são aquela protuberância óssea onde a gente tem a inserção do músculo genioglosso e do músculo genioide, localizada em cortical lingual, na região anterior da mandíbula, a gente visualiza com facilidade na radiografia oclusal. Então, essa imagem radiopaca projetada aqui em região anterior na cortical lingual da mandíbula. O forame mentual, então, a gente tem o canal da mandíbula, né? O canal mandibular, né? A sua abertura lá no forame da mandíbula, que a gente tem a passagem do nervo alveolar inferior. E quando ele chega aqui em região de forame mentual, que a gente já conversou, né? Basicamente, praticamente na região aqui entre pré-molares, né? Altura de pré-molares. Esse nervo alveolar inferior se bifurca para a região de tecido mole em nervo mentual e continua seu trajeto, muitas vezes plexiforme, né, em formato de galhos de árvore, ou então continua seu trajeto no canal incisivo da mandíbula. Esse forame mentual, ele é visível, então,
geralmente projetado próximo à cortical vestibular na radiografia oclusal. Então, aqui a gente consegue visualizar o forame mentual, próximo, então, à região aqui dos premolares, em ambos os lados, ó. Primeiro premolar, segundo premolar, e entre os premolares, próximo à cortical vestibular, a gente tem o forame mentual. O canal da mandíbula, ele é visível, então, principalmente em pacientes edêntulos. Por quê? Quando nós temos a presença dos elementos dentários, nós temos sobreposição da imagem dos dentes sobre o canal da mandíbula. Então, a gente não consegue visualizar em pacientes com elementos dentários. E em pacientes edêntulos, essa visualização fica facilitada. Então, aqui a gente tem a presença, ó, do canal da mandíbula, com as suas corticais, né? Medial e lateral, desembocando aqui em forame mentual. Olha que imagem bonita dos forames mentuais. E aqui também, ó, presença do canal da mandíbula e as suas corticais. E a protuberância mentual, vamos relembrar lá da anatomia da periapical, é uma proeminência óssea, né, formato piramidal, localizado em região anterior de mandíbula. E na radiografia oclusal, como a nossa vista é no sentido inferior-superior ou superior-inferior, a gente visualiza ela sobreposta nas regiões dos incisivos. Então, essa imagem, também em formato triangular, em região dos incisivos inferiores, nós temos a protuberância mentual. Então, por hoje era isso, pessoal. Agora nós concluímos o conteúdo teórico das radiografias oclusais, né? Conhecemos toda a parte do princípio técnico, indicações, conjunto de projeções, e agora fechamos com anatomia em radiografias oclusais. Então, agora nós vamos colocar esse conhecimento em prática, nas nossas aulas práticas, tanto na interpretação quanto na prática clínica. Então, né, a gente começou vendo a anatomia lá da periapical, passamos para a radiografia interproximal e agora para a radiografia oclusal. Então, lá no começo a gente percebe, né, que era muito difícil, muito mais difícil de identificar essas estruturas, porque a gente não tinha um conhecimento sobre elas. Porém, na radiografia interproximal já ficou muito mais fácil e agora também fica muito mais fácil de a gente entender essa parte da anatomia na radiografia oclusal, porque a gente vai construindo, né, degrau por degrau esse conhecimento. Então, por hoje era isso e até a próxima!